Estamos de volta e a gente, nesse último bloco, vamos mostrar um pouco da história do Museu da França Equinocial. Lembrando, fica bem aqui no Beco Catarina Mina, no Centro Histórico de São Luís. Roberto, o local aqui é aberto todos os dias, como é que funciona e o que o turista, o visitante pode encontrar aqui no Museu da França Equinocial? O museu ele é aberto todos os dias aqui, tem um dia ou outro que ele não abre pela manhã. Mas à tarde ele é aberto todos os dias, exceto domingo. Sábado ele é aberto até meio-dia. E está aberto ao público, qualquer pessoa pode vir e assistir essa maravilha aqui, porque é algo diferenciado, é um tesouro realmente de uma história, entre aspas, perdida de outros tempos, que a gente trouxe à baila para que as pessoas conhecessem não só um lado da moeda, mas os dois lados da moeda. Aqui retrata um período em que existia uma boa convivência, em que a população era respeitada. Primeiro, o conjunto de leis das Américas, que a gente pode mostrar daqui a pouco, foi feito aqui em todas as Américas, as 3 Américas. Primeiro conjunto de leis feito aqui que protegia a convivência. Se falava em sossego público há 407 anos no conjunto de leis ali que foi feito pelos franceses. Então aqui é realmente um tesouro que as pessoas estão convidadas a conhecer um pouquinho mais da sua história e o porquê do Ludovicêncio, o porquê de São Luís de receber o nome do rei da França. Eu vejo aqui alguns artefatos, canhão, tem um açúcar, aqui tem algumas ferramentas e utensílios domésticos lá. Isso retrata bem instrumentos da época? Instrumentos usados pelos franceses e usados pelos tupinambás. Como eles viviam em parceria, então a gente quer mostrar desde a cuia, desde o que eles bebiam, a cana, o caldo de cana da produção dos franceses, que todos bebiam. A gente quer mostrar as frutas que eles comiam, os utensílios. Então tudo isso, uma boa parte disso, está retratado aqui. A produção do açúcar, que já existia em tempos tão remotos, a produção do urucum, que era uma das maiores que tinha no Brasil, era aqui. Então, assim, realmente uma riqueza aqui que está à disposição da comunidade. Roberto, muito obrigado. Mais uma vez, reforço o endereço do museu. Já já nós vamos conversar com a Luísa Ferro, né? uma escritora que tem um livro belíssimo, que também fala de São Luís. Vamos já conversar com ela, mas deixa então, novamente o endereço, o local onde os visitantes, moradores de São Luís, podem conhecer e se encantar mais com a história da capital do Maranhão. Isso, o museu fica no Beco Catarina Mina, que é a rua de Jalma Dutra. Fica perto aqui da Prefeitura de São Luís, relativamente perto do Palácio dos Leões. Fica no meio, entre a Prefeitura e a Rua Portugal, que é um cartão postal da presença portuguesa, da colonização portuguesa. Então fica nesse meio, no Beco Catarina Mina, próximo ao primeiro degrau de quem vai subir. É muito fácil, número 128, você encontra inclusive nos aplicativos, se botar lá, aparece lá, Casa Huguenote Daniel de Latouche, à disposição do público, dos nativos, de quem mora aqui, aliás, e dos visitantes. Daí, um bom motivo para você conhecer mais um pouco da história de São Luís, especialmente da sua fundação, vir aqui no museu. Prefiro o horário da tarde, que alguns dias pela manhã tem eventos, não abre, e o sábado abre pela manhã. Mas normalmente pela parte da tarde, vem aqui no final de tarde, aproveita, já passeia pelo centro histórico e se encanta ainda mais, porque agora nós vamos conversar com a escritora Luísa Ferro. E nós vamos conversar agora com a escritora Ana Luísa Almeida Ferro, ela que vai, corroborar e falar ainda um pouco mais da Fundação de São Luís, que ela vai entrar na parte da Fundação de São Luís pelos franceses, a invasão de São Luís pelos holandeses e a colonização pelos portugueses. Uma terra muito desejada. Tantas nações querendo esse lugar belíssimo, nós tantos amamos. E fala desse livro, 1612, ele conta tudo isso? Sim, essa é a ideia. Aqui eu tento retratar justamente os antecedentes antes da fundação, a fundação francesa, né, porque, aliás, não existe outra, a fundação foi francesa, e depois os primeiros anos, depois da expulsão dos franceses e a invasão pelos holandeses, em que houve também presença francesa. O livro tem 2 objetivos. Resgatar a memória da França Equinocial, do feito dos franceses, não é? E falar também da figura esquecida, do fundador esquecido de São Luís, que é François de Razilly. Nós falamos de Daniel de Latouche, que foi o propugnador do sonho da França Equinocial, né? Sem ele não estaríamos aqui, mas também devemos homenagear
o outro fundador, que foi aquele que deu o nome à cidade. Foi o François de Razilly, segundo o registro de Claude Abbeville, quem batizou o forte que deu origem à cidade, né? E esse São Luís, né, Luís em homenagem a Luís XIII, rei da França, e também em homenagem a Luís IX, né, que foi também rei da França, que era o rei santo, né, também foi rei da França. Então é uma história belíssima. Por que se diz fundação? Por que eu digo aqui fundação pelos franceses? Porque o ato, digamos assim, a cerimônia, os atos, a atividade francesa aqui, ela reúne todos os requisitos para um marco fundacional. Então, o que você tem? Em 8 de setembro de 1612, o que você tinha? Você tinha já um forte construído, você tinha casas, cabanas, né, habitações de 1 e 2 pavimentos. Você tinha, no forte, você tinha uma praça cívica. Inclusive, nessa praça, posteriormente, seriam instalados uma forca e um pelourinho, então, sinal de que era aplicada a justiça, né? Você tinha o porto para as relações comerciais, o porto de Santa Maria, né, em honra a Maria de Médici, que era a rainha, né, na época da expedição. Você tinha um grande armazém onde guardar os equipamentos, né? Então, São Luís reunia todos os requisitos para se dizer, aí nasceu uma cidade. Ana Luísa, olha, eu estou encantado com a sua história, certo? Muito feliz. E eu queria saber, os telespectadores nossos têm interesse em conhecer um pouco dessa história. Esse livro está à venda, pode ser adquirido. Como é que eu faço para quem quiser se aprofundar e conhecer mais a história de São Luís? Está à disposição na livraria do advogado, no Tropical Shopping e também no fórum. E também é vendido... Fora aqui, Sarney Costa. No desembargador Sarney Costa. E também ele é vendido pelo Milton da livraria Vozes. E, inclusive, eu gostaria de registrar que esse livro ganhou o Prêmio Literário Nacional do Pen Clube do Brasil, melhor livro de ensaio brasileiro em 2015. E também menção honrosa do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Muito obrigada. Parabéns, né? Nós hoje contamos a história de São Luís. Tem muita coisa, o programa não tem tempo suficiente para contar a riqueza de história que tem, mas vamos ficar para uma outra data. Então, o livro você pode adquirir mais fácil, você vai na livraria do advogado, certo? No Tropical Shop, adquirir e conhece um pouco mais da história e não sai daí porque o Mundo Passaporte volta já.